O mundo é repleto de lugares encantadores, seja por sua beleza ou até mesmo riqueza. Mas em contrapartida, há locais que são o oposto, ou até mesmo conseguem mesclar os dois, beleza e violência, que é o caso do Brasil. Mas saiba que se você já acha que o Brasil é um país ruim para se viver, irá se espantar com os outros países que estão nessa lista. Imagine viver em meio a um caos, seja por guerra civil, pobreza extrema ou até mesmo disputa por territórios. Bem assustador, não é mesmo? Seja bem-vindo ao canal Conhecendo, e hoje nós iremos ver os 10 piores lugares do mundo para se viver. Então já vai deixando seu like. Clica aí no botão do like, já se inscreve aqui embaixo também se você não for inscrito, para você não perder nenhum vídeo. Todo dia tem vídeo novo no canal. Clica em se inscrever e ativa a notificação para você não perder nenhum desses vídeos. Bora lá então conhecer esses países. A Rússia se encontra entre os países mais perigosos do mundo para se viver. Isso porque a máfia russa é extremamente selvagem. Um russo é assassinado a cada 18 minutos, média de 84 homicídios por dia, em uma nação de 143 milhões de habitantes. O núcleo do crime russo está estacionado na República da Chechênia, numa região a norte da Geórgia. A prostituição, o tráfico de drogas e os restaurantes undergrounds são arbitrariamente controlados pelos chechenos. Os estrangeiros são raptados com maior frequência devido à possibilidade de receber um maior resgate. A mudança radical de superpotência a país de terceiro mundo faz com que grupos de reflexão comecem a especular se realmente o fim do comunismo era a cura para a Rússia. Agora temos um representante africano em nossa lista, e é o país chamado Burundi. Esse pequeno e pobre país tem problemas gigantescos. A guerra civil entre Hutus e Tutsis dividiu a nação entre 1993 a 2006. Uma trégua foi declarada, porém só ficou nisso. Assassinatos em massa competem com os problemas ambientais, aumentando a dor de cabeça do povo de Burundi. A lista de líderes assassinados é extensa, e o controle da nação mudou de mão inúmeras vezes nos últimos 50 anos. Crimes cometidos por bandos de vândalos e crianças armadas são os riscos para os visitantes. Roubo de carros e sequestro relâmpago são frequentes. Por isso, você é aconselhado a não parar o carro e ficar de bobeira. Caso você seja ferido enquanto estiver no Burundi, precisa ter sorte, pois as clínicas locais quase não têm recursos. Novamente um país africano, e dessa vez trata-se de Moçambique, que é um dos lugares do mundo menos habitáveis e ocupa o 10º lugar dos piores índices de desenvolvimento humano do mundo. O país tem uma das piores expectativas de vida do planeta, de 50 anos, e também uma renda per capita muito baixa. Além disso, a maioria dos adultos moçambicanos não tem nem mesmo educação secundária, e 60% da população vive com cerca de R$3 por dia. A população vive em busca de meios para sua subsistência. Porém, nos últimos anos, a vida em Moçambique tem melhorado. Desde o ano 2000, a sua nota de IDH tem aumentado cerca de 2,5% por ano, um dos crescimentos mais rápidos da lista. Além disso, ainda que a situação política do país seja preocupante, o Banco de Desenvolvimento Africano descreve a economia moçambicana como uma das mais dinâmicas do continente. Viver em climas extremos não seria nada fácil e agradável. Por esse motivo, a Antártica também se encontra nessa lista. Enquanto homicídio, estupro e assalto parecem não ser os grandes problemas dessa parte do mundo, as condições são extremamente hostis. A Antártica é o lar das mais extremas condições climáticas, com temperaturas abaixo de 60 graus Celsius e ventos de mais de 100 km por hora. Forma essa nevasca, que é a neve com vento. Se você for exposto a essa temperatura, menos de 1 hora será o tempo necessário para você morrer. Na Antártica não existem hospitais, e se você se perder, não encontrará comida na natureza. Portanto, sempre fique com o seu grupo turístico. Habitar um local que sempre foi alvo de disputas territoriais, envolvendo guerras, também não é nada fácil. E por isso agora vamos falar do Afeganistão. Por centenas de anos, esse foi um dos mais importantes territórios do mundo. No entanto, continua a ser um dos mais pobres, subdesenvolvidos e instáveis. Durante a invasão soviética, o Exército Vermelho plantou mais de 12 milhões de minas terrestres no Afeganistão. Por esse motivo, centenas de pessoas são mortas e mutiladas a cada ano. Depois dos soviéticos, vieram os talibãs, cujo controle impunha que as mulheres seriam proibidas
proibidas de trabalhar e de estudar. Em 2001, os Estados Unidos expulsaram os talibãs, mas banditismo, rivalidades tribais, violência e drogas deixaram o país instável. Estamos em Nangarhar, uma região fronteiriça. Atentados suicidas são uma ameaça constante no Afeganistão e ninguém está a salvo. O mais mortífero atentado suicida ocorreu na província de Baghlan, em novembro de 2007, vitimando fatalmente mais de 70 pessoas. Com situação parecida com a do Afeganistão, o Iraque também é um país sempre envolvido em guerras, violência, grupos terroristas e muitas outras coisas que sempre apavoraram os moradores. Não importa se você é Papa, Pelé ou Chuck Norris, você nunca estará seguro no Iraque. Apesar de sua rica história e suas reservas petrolíferas, o Iraque é uma nação que está arruinada pela violência, o desespero e a confusão. Desde 2003, os Estados Unidos ocuparam o Iraque, o que levou a uma guerra civil, finalizando a vida de mais de 650 mil civis. A Al-Qaeda, as forças de segurança xiita, os rebeldes curdos, os soldados americanos, as tropas turcas e os criminosos estão envolvidos em um ciclo de violência que, infelizmente, parece não ter fim no país. Não poderíamos deixar de falar do nosso querido Brasil, que apesar de ser um país grande e belo, está na lista dos piores países para se viver. Isso porque a pobreza e desigualdade social continuam a viver lado a lado com a incrível riqueza de um país que está pilotando uma onda de crescimento econômico. A criminalidade é muito alta em locais como Rio de Janeiro e São Paulo. Embora muitas vítimas sejam deixadas com vida, ter uma garrafa quebrada colocada na sua garganta ou uma arma na cabeça não é nada agradável. Essa operação mais perigosa da história do confronto com traficantes. Junto com a criminalidade nas ruas, grupos de crime organizado têm travado verdadeiras guerras contra a polícia e as instituições públicas que continuam sem se corromper. A droga e o narcoterrorismo juntam-se às baixas de civis, fazendo com que a sobrevivência seja uma aventura em determinados locais. Agora vamos falar de um lugar, mais especificamente um país, que ficou muito conhecido por sediar a Copa do Mundo em 2010. Ele mesmo, a África do Sul. Qualquer nação descrita como a capital do estupro no mundo deve fazer qualquer um ter cuidado redobrado. Outro dado estatístico sobre a África do Sul é a sua alta taxa de homicídio. O país escolhido como sede da Copa do Mundo de 2010 é listado constantemente nos top 5 países com maior índice de homicídios. A maioria dos crimes está concentrada nas áreas mais carentes, mas já não é um mal sofrido apenas pelos pobres. Por quase toda a África do Sul encontram-se guardas armados protegendo os ricos grupos turísticos. Palco de uma manifestação multitudinária contra a vaga de violência. A agricultura na África do Sul tornou-se uma das profissões mais perigosas do mundo. A taxa de assassinato de camponeses é de 313 por 100 mil, cerca de 8 vezes a média nacional. E assim como em qualquer lugar, o sexo pode ser muito perigoso na África do Sul, onde mais de 10 milhões de pessoas estão infectadas com HIV. Um país que não é muito falado e conhecido é o Sudão, mas saiba que viver nele pode ser uma das piores coisas do mundo. Isso porque desespero, morte e destruição são sinônimos de Sudão. O terrorismo é o pilar dessa nação, que foi controlada pelos militares islâmicos desde a sua independência. A violência é predominante na região de Darfur, entre as tropas governamentais e grupos rebeldes locais. O Sudão tem estado em guerra aberta com a República do Tchad, país na África Central, em parte devido ao conflito de Darfur. O governo do Sudão do Sul declarou nesta segunda-feira a situação de fome. Desde 2003, 230 mil refugiados sudanenses fugiram para o leste do Tchad. Mais de 2 milhões morreram durante as duas guerras civis que ocorreram nos últimos 50 anos. Juntamente com o seu desolador deserto, o Sudão é um dos piores lugares do planeta. Pensou que só o Brasil iria representar a América do Sul? Pois saiba que a nossa vizinha Colômbia também tem seus lados bem negativos, começando pelos sequestros, que é a principal preocupação na Colômbia. Para se ter uma ideia, em 1998 foram registrados 2.338 sequestros no país. Dessas vítimas, 138 foram mortas pelos sequestradores. A Colômbia foi eleita a 4ª colocada no quadro de homicídios no mundo em 2006. Também não podemos esquecer do tráfico. A Colômbia fornece 75% da cocaína que circula
circula no mundo, graças a Pablo Escobar e o cartel de Cali. Grupos paramilitares vivem em guerra travada com o governo, em um sangrento conflito sem previsão de acabar. O tráfico de drogas e a grande quantidade de armas na cidade. Em 2005, 5 missionários católicos foram assassinados. Da bela costa acidentada e lindas montanhas, deveria torná-lo num país turístico, mas infelizmente está entre os mais temidos destinos para se visitar. Esse foi o vídeo, deixa seu like. Beijão, valeu, falou e tchau!